Boa noite, graça e paz. Chegando aí com 10 minutos de Bíblia, como tem sido todas as quintas-feiras, às 21 horas. Legal. Hoje a nossa reflexão nos 10 minutos de Bíblia é sobre 7 propósitos da Bíblia. É claro que a palavra de Deus é abrangente e ela tem tantos e tantos outros propósitos, né? Que a gente poderia somar esses 7 aí, mas eu escolhi esses 7 para que a gente possa pensar um pouquinho, né? Estamos chegando no final do ano, começando um novo ano, e é sempre legal a gente olhar para a palavra de Deus e entender que ela tem para nós direção, orientação, né? A palavra de Deus, ela é abrangente, é a palavra de Deus para mim, para você e para nós. Vamos lá então? 7 propósitos da palavra de Deus, da Bíblia. Paulo escreveu aos Coríntios, à igreja de Corinto, e deu conselhos lembrando o povo no deserto, que eles lembrassem lá do povo no deserto, que muitos foram mortos, ficaram mortos lá no deserto e não entraram na terra prometida por causa da idolatria, por causa da desobediência, por causa da rebeldia, aquelas coisas que a gente sabe que separa a gente de Deus. Assim também foi na antiguidade. E Paulo então escreve esta carta à igreja de Corinto e olha só que legal. E aqui está o primeiro propósito da Bíblia, né? É avisar. Avisar é o primeiro propósito hoje que eu quero pensar com você, compartilhar sobre 7 propósitos da Bíblia. Avisar. 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 11, diz assim: isso aconteceu com os nossos antepassados, diz a Escritura. Escreveu Paulo, como exemplos, e foram escritos para advertência, aviso, está escrito, aviso para todos nós, porque é tempo do fim e o fim está chegando. Olha aí, que legal, né? Então, um dos propósitos da Bíblia é avisar. E o texto da Escritura nos orienta com base, né, com um propósito bem firme, nas palavras, no escrito de Paulo, exortando aos coríntios, e a mim, a você, a todos nós, que a Bíblia, ela existe, ela foi escrita para nos trazer avisos importantes. Este é o primeiro propósito da Bíblia que nós estamos pensando hoje. A Bíblia foi escrita para nos avisar, nos avisar. Vamos ao próximo. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu que a Bíblia é o ensino que todos precisam para que tenham esperança. E aqui está o segundo propósito da Bíblia: ensinar. Ensinar. Romanos capítulo 15, versículo 4, está escrito assim: porque tudo que está nas Escrituras, olha só, porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Então, se um dos propósitos é avisar, o segundo propósito é ensinar. Então a palavra de Deus está aí, a palavra de Deus existe, a Bíblia Sagrada foi escrita para que a gente aprenda, que a gente seja ensinado por ela, porque ninguém melhor do que Deus, né, que criou todas as coisas, que nos criou, que nos formou no ventre da mãe, que soprou o fôlego de vida em nós, para saber o que nós precisamos aprender. Então a Bíblia foi escrita para nos ensinar. Nós estamos aqui hoje numa meditação, numa reflexão, como todas as quintas-feiras, 10 minutos de Bíblia. 10 minutos de Bíblia. Estamos vendo hoje 7 propósitos da Bíblia. Vamos ao próximo? Na segunda carta a Timóteo, Paulo ele fala da inspiração, do valor e da utilidade da palavra de Deus. E aqui está o terceiro propósito da Bíblia: nos tornar sábios. Nos tornar sábios. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, está escrito: e desde menino, Paulo escreveu a Timóteo, e desde menino você conhece as Escrituras sagradas, que lhes podem dar sabedoria, que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então, a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria. A palavra de Deus foi escrita para nos fazer pessoas sábias, né?
A palavra de Deus aqui, Paulo vai conversando com Timóteo, escrevendo a ele que desde menino ele já tinha conhecimento das Escrituras e já poderia estar sabendo de tudo isto, né? A sabedoria que leva para a salvação por meio de Jesus Cristo, através da fé. Então é através da fé, é olhando para Jesus que adquirimos sabedoria e ficamos no caminho da sabedoria e caminhamos em direção à glória eterna, que é a eternidade, que está preparada para todos aqueles que amam o Senhor Jesus e a sua palavra. Um outro momento, ainda na carta aos Romanos, o apóstolo ensinou, e está escrito: Israel não pode alegar falta de oportunidade. Israel não vai poder alegar falta de oportunidade. Aliás, eu tenho batido nessa tecla há muito tempo, aí eu venho falando, pregando, e no final das minhas mensagens, nas orações, nos desafios, eu tenho falado que a oportunidade é para todos. A oportunidade está sendo dada para todas as pessoas, né? Ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade. Tanto que está escrito aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que Israel jamais vai poder dizer que não teve oportunidade. E aqui está o quarto propósito da Bíblia. A Bíblia produz fé. Fé. A Bíblia produz fé. Romanos 10, 17. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quer dizer, o que produz a fé é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, foi escrita para produzir fé. E a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, olha que interessante. É uma oportunidade que todos têm, ninguém pode negar isso. Israel não vai poder negar que não teve a oportunidade de praticar a fé, de exercitar a fé, de viver pela fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando você está comigo às quintas-feiras, às 21 horas, aos domingos, às 10 horas da manhã, e outros cultos que a gente tem, né? Ou quando você ouve a palavra de Deus, ou quando você abre a Bíblia para ler, você está se alimentando da palavra. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Veja como é bacana, importante, a gente meditar na palavra, ouvir a palavra, estar sempre olhando para a palavra, estudando a palavra de Deus. Isto é fantástico. Uma outra situação, o salmista afirmou que a palavra de Deus na Bíblia alegra, a palavra de Deus na Bíblia alegra. Aqui está o quinto propósito da Bíblia, alegrar, alegrar. Salmo 119, versículo 103, diz assim, ó: quão doces são as tuas palavras, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel na minha boca. Olha que coisa fantástica. A gente sabe que quando a gente corta o doce, o açúcar, parece que começa a dar uma tristeza na gente, né? Começa a faltar a alegria. É interessante, e o açúcar realmente faz mal, e a gente tem que realmente cortar o açúcar adicionado, né? Porque as frutas já têm açúcar, alimentos já têm açúcar, enfim, mas isso é um assunto para uma outra hora. Agora a Bíblia está mostrando para nós que o salmista está dizendo que quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel na minha boca. Quer dizer, o mel da Bíblia, o açúcar da Bíblia, é a verdadeira serotonina, o verdadeiro hormônio que dá felicidade, que dá alegria. Olha que legal, olha o que a palavra de Deus faz, olha o que a Bíblia faz, olha o que Deus faz na nossa vida. Então não perca a serotonina, o hormônio que vem de Deus. O verdadeiro, porque aí não vai faltar o açúcar da Bíblia, o mel da Bíblia, e a alegria não vai faltar no seu, no meu, no nosso coração. Uma outra situação, Jesus na oração sacerdotal mostra o sexto propósito no Evangelho de João. O sexto Evangelho de João, o sexto propósito da Bíblia, santificar, santificar. João 17, 17. Está escrito, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar. A Bíblia foi escrita para nos santificar. Santificar. Foi Jesus quem disse, ele orou por isso. E o último, o sétimo, Jesus declarou que as Escrituras testificam a sua missão. Em João está o sétimo propósito da Bíblia. Testificar. João 5,39. Está escrito assim, examinai as Escrituras, porque julgas ter nelas a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. Quer dizer, então Jesus está dizendo, a gente procura santificar-se.
olhando para a Escritura, procurando santificação na Escritura, e Jesus está dizendo que é justamente a Escritura que fala de Jesus. Então, que testificam de Jesus. Está aí 7 propósitos para mim e para você, sermos abençoados pelo Senhor, pela sua palavra. Guarde isso no seu coração, se firme nisso, invista nisso. Pai, eu oro por cada pessoa que tem ouvido a tua palavra, cada pessoa que tem assimilado, que tem desejado, que o Espírito Santo esteja dando graça, sabedoria, derramando da tua unção e despertando em cada pessoa o desejo de ler a tua palavra. Que as pessoas não sintam sono, Senhor, quando forem ler a palavra. Que as pessoas não sintam preguiça de ler a palavra. Que as pessoas tenham disposição de ler a palavra, de gastar tempo com a palavra, de ir à tua casa para ouvir a palavra, de compartilhar a palavra. Deus opera nesse sentido, porque as pessoas serão beneficiadas. Elas serão levantadas, fortalecidas e edificadas por causa da palavra. Esta é a minha oração por cada pessoa, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém e graças a Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, envie o link para alguém, adicione o sininho para receber notificações. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima reflexão.